Portanto, boa noite a todos, boa noite ao Presidente que vieram. A Junta de Freguesia convidou toda a gente para vir a esta sessão de esclarecimento porque achávamos que era importante esclarecer as pessoas sobre os sismos. De uma forma que não é para preocupar ninguém porque é que se está a fazer a reunião, é só simplesmente porque acho que é necessário que todos fiquem a saber e a pensar que a gente não sabe coisas que vocês não sejam transmitidas para vocês. Portanto, a gente, como Junta de Freguesia, não emite comunicados sísmicos. A gente simplesmente faz a partilha de informações feitas por cientistas. Por isso, às vezes, não é de estranhar que a gente não comunique aquilo que está a passar, porque se não há comunicação alarmante, portanto, não é preciso alarmar ninguém. O intuito de hoje do Sr. Presidente da Câmara, como Presidente da Câmara e Presidente da Proteção Civil Municipal, é vos dar uma breve ideia do que é que está a passar e quais são, mais ou menos, aquilo que se espera fazer em caso de alguma coisa que possa piorar. Não quer dizer que vai acontecer, mas temos que estar minimamente preparados para aquilo que poderá acontecer ou não. Outra coisa, depois, a gente estava a contar que neste briefing aqui da sessão de esclarecimento, teríamos o Diretor Regional das Obras Públicas, mas como a agenda dele não é fácil conciliar, foi preferível atacar primeiro esta e aproveitar e fazermos esta sozinho. Ele, segunda-feira, de tarde, vai estar cá para falar sobre a estrada. Por isso, não é estranho da gente hoje não falar muito sobre a estrada, porque ele vai trazer novidades sobre a estrada, portanto, a gente hoje não falará muito sobre a estrada. Depois, no fim disto tudo, a gente tem o vereador Paulo Lima, que pode falar sobre aquele panfleto que a gente deixamos nas portas, nas caixas de correio de cada um, que é sobre o ecocentro dos altares e o que é que se pretende com aquilo, e que as pessoas não tenham vergonha de ir lá pôr lixo, aquilo também faz parte da nossa freguesia. Portanto, aquilo é um investimento camarário, aquilo não é ir pôr lixo nos altares, aquilo é simplesmente... Até o pessoal dos biscoitos vem pôr o lixo, eles são de outros conselhos. Por isso, eu acho que não me esqueci de nada, eu vou dar a palavra a ele, porque ele sabe falar como ninguém, é uma linguagem acessível sobre sismos. Melhor que um cientista que às vezes fala com muitos termos técnicos. Portanto, melhor do que ele, uma pessoa iluminada, vos falar sobre isto, ok? Uma boa noite. E pronto, e lá fiquei eu aqui sozinho. Bom, antes da gente ir às questões dos sismos, e só para mostrar-vos, bom, isto que está aqui, este material, é uma coisa que está a ser feita em todas as freguesias do Concelho de Angra, que é criar um núcleo de proteção civil municipal, em que a Câmara oferece material para que a Junta de Freguesia fique com a possibilidade de fazer aquelas pequenas intervenções, aquelas pequenas coisas que acontecem. Como nós vinhamos cá com a proteção civil, o nosso coordenador da proteção civil, que não sei onde é que está ali atrás, trouxe o material e já fica cá entregue à Junta de Freguesia. Portanto, este material é aquele material mínimo que é necessário quando acontece qualquer coisa. Tem desde as pás e das enxadas até uma pequena motosserra, um gerador elétrico para, no caso de faltar a luz, permitir manter este edifício ou outro qualquer iluminado para se poder aqui trabalhar ou concentrar pessoas, ou, no caso de si, para um lugar qualquer que não há luz e seja preciso usar os equipamentos. Depois tem um aspirador que serve também para pequenas inundações, aquele é um aspirador de líquidos, pode-se tirar líquidos ou qualquer coisa, normalmente quando chove muito e há pequenas inundações em casas. E, claro, o material mínimo para sinalizar uma estrada, se cair uma parede ou se acontecer qualquer coisa. Portanto, isto é também para vos dizer que o Raminho passa, a partir de hoje, a ter também o seu núcleo local de proteção civil, que é coordenado pelo Sr. Presidente da Junta, que depois aqui é o responsável pela proteção civil a nível local. Claro que não é material para resolver o mundo, é para resolver aquelas pequenas coisas. Mas a verdade é que a nossa experiência destes anos, e nós temos tido, infelizmente, muitos casos de inundações, de ribeiras que saem, de bueiros que entopem, quando isso acontece, não acontece só numa freguesia, acontece no concelho todo. E o que é que acontece? É que nós temos que concentrar os meios mais pesados onde acontecem as coisas mais graves. As freguesias onde só entupiu o bueiro ou só entrou água em casa de uma pessoa ou coisa do género, normalmente ficam à espera horas sem fim e às vezes dias, porque nós não temos capacidade de ir a todo o lado. Com este tipo de equipamento, fica a freguesia em condições de resolver essas pequenas coisas e, portanto, reduz a espera e permite uma maior concentração dos meios da proteção civil municipal nos sítios em que aconteçam coisas mais graves. Portanto, é este o objetivo.
Por outro lado, também estes núcleos de proteção civil têm uma outra missão, que é um bocadinho aquela que nós estamos a fazer hoje aqui, que é uma missão de falar com as pessoas e mostrar às pessoas que a proteção civil não é uma coisa só da Câmara, ou só do Governo, ou só do Exército, ou o que é que seja, também é, mas é um assunto que é de nós todos. Nós todos, nas nossas casas, somos os primeiros a ter que ser os agentes da proteção civil e, no caso de uma emergência, as pás e as enxadas não trabalham sozinhas e, portanto, nós somos as pessoas que temos a obrigação de ajudar e de convergir sobre o núcleo e depois, com a coordenação da Junta de Freguesia, depois fazer aquelas operações que seja possível fazer. Portanto, é este o objetivo. Isto é muito importante, nós criarmos uma cultura de proteção civil, que é, todos nós, nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, olharmos de roda e vermos o que é que nós podemos fazer para reduzir os riscos. Por exemplo, uma coisa tão simples, e nesta altura, por causa destes sismos, é bem necessário, dar a volta à casa e tirar tudo o que é pesado que está em cima de coisas altas. É uma coisa tão simples, mas realmente há pessoas que têm umas garrafas cheias de vinho que estão exatamente por cima da porta para onde têm que sair, ou coisas no género que... Ou seja, é este tipo de pensamento que é preciso, porque são pequenas coisas que podem evitar grandes coisas. Ou seja, há muitas coisas que nós podemos fazer na nossa vida normal que contribuem muito para reduzir o risco. E é isso que se pretende com a criação destes núcleos. Portanto, não é só o material, é essencialmente o trabalho que depois a Junta de Freguesia fará convosco sobre isto. Há uns folhetos que nós devíamos ter trazido, por um acaso não vieram, mas amanhã faremos chegar à Junta de Freguesia para poder distribuir pelas casas, em que há um conjunto de conselhos sobre o que fazer nos diversos acontecimentos. Portanto, esta é a primeira questão que fica, creio que está resolvida. Eu não gostava de transformar isto num sermão. E por isso, a gente, ao fim de cada assunto, ficamos aqui com um bocadinho de perguntas, respostas. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma questão que queira fazer sobre esta parte da criação do núcleo de proteção civil do Raminho? Minhas senhoras e meus senhores, perguntas? Está tudo devidamente esclarecido? Bom. Então, não é bem uma oferta, é um encargo. E, portanto, agora, como eu digo, agora desenrasca-se. Não é? Bom, então, se não há nenhuma questão sobre esta primeira parte, vamos a uma outra parte também curta e que já foi aqui falada. Questão da estrada. O diretor regional que tem a responsabilidade nessa matéria vai estar aqui. Portanto, ele fará os esclarecimentos mais importantes sobre o assunto da estrada. Como vocês sabem, já houve um conjunto de comunicados, incluindo um do Governo, que aponta para um conjunto de soluções. Esperemos que o Governo cumpra. Aquilo que eu gostaria aqui de deixar claro é que esta questão da estrada é uma estrada regional. E, portanto, uma estrada regional, como o próprio nome diz, é da responsabilidade regional. Se fosse uma estrada municipal, pois... Se fosse uma canada, era a Câmara que tinha que resolver. Não é o caso. A Câmara está disponível para colaborar na resolução, mas também gostaria, em abono do assunto, dizer que não é de resolução fácil. Porque o problema não é o que caiu, porque o que caiu foi logo tirado no dia e tira-se rapidamente. Aliás, a estrada a gente tem feito disponíveis para tê-la sempre em condições de, numa urgência, poder usá-la. É o que não caiu. Portanto, o problema é material solto, que está na encosta, que é um risco para quem para ali passa. Portanto, a questão, vocês já viram, os mais velhos lembram-se desta história, quando foi a seguir ao sismo de 80, o que aconteceu ali também, e as árvores que se cortou, e os calhaus que se tirou. Portanto, o trabalho que se fez em 1980 foi um trabalho bem feito, que nos deu 40 anos de sossego. Agora é preciso voltar a fazer o mesmo. Portanto, as coisas estão assim, e agora nós esperamos que da parte do Governo e do seu Diretor Regional prestará as informações necessárias. A questão do caminho alternativo. Claro que é uma estrada florestal, tem as suas dificuldades naturais, foi uma estrada que não foi pensada para este tipo de trânsito, era um acesso florestal e, portanto, tem as características que tem. Também a senhora Secretária-Regional já disse que, no seu comunicado, que ia intervir nela, esperemos que seja devidamente asfaltada, para podermos circular com maior segurança e comodidade. Mas, claro, que aquela nunca será uma estrada para substituir a outra. É apenas uma estrada que serve para estas emergências. E como as emergências podem acontecer mais vezes, porque não sabemos qual é o futuro, é bom que aquela estrada fique definitivamente arranjada e bem segura para, mesmo depois de resolvido o problema que agora existe, se acontecer qualquer coisa, termos sempre uma caminho alternativo. É bom haver sempre redundância nas coisas. Nós fazemos os possíveis para que para cada lugar haja sempre
pelo menos mais um caminho ou mais 2 caminhos, de maneira que se acontecer alguma coisa a gente possa sempre desviar. E é isso que se vai fazer e, portanto, eu não vou também estar a falar mais sobre isto, porque não é competência da Câmara. O Sr. Diretor Regional, na segunda-feira, como o Sr. Presidente da Junta já disse, prestará as informações que achar convenientes. Mas, mesmo assim, para fecharmos este capítulo, dúvidas e questões? Olha, posso falar? Sim. Já que o Sr. Presidente falou em caminho alternativo e aquele caminho leva-se imenso tempo, penso que 25 minutos para chegar à Serreta, porque é que não fazem um outro caminho alternativo que seja pelo Miradouro acima, passar na Presa Alta e ir até ali à Canada da Fajã ou até à Fontinha? Penso que era muito menos tempo, muito menos distância e serviria para de outras vezes, porque isto vai acontecer. Este assunto também já foi considerado. Aquele caminho que para ali abaixo chama-se o caminho da Rocha do Peneireiro, que vai do coisa para baixo, desde o Mirador para baixo, é um caminho extremamente perigoso. Ou seja, os riscos de caírem pedras ainda são maiores do que o caminho atual. Portanto, nós precisamos de um caminho alternativo que não esteja sujeito aos mesmos riscos. Mas, Sr. Presidente, eu não estou a dizer no para baixo ou lá para cima. Eu estou a dizer para cima, por cima da Serra do Peneireiro, que é direito para ali acima, aqui tudo. Sim, mas é isso aí, seria uma obra enorme e tem elevados custos e precisa muito tempo. Não me parece que seja a melhor solução, mas obviamente o Sr. Diretor Regional é que terá que responder, porque isso é uma opção da parte do Governo. Aquilo que me parece razoável nesta altura é asfaltar o caminho que existe. Ele não é muito cómodo, eu tenho passado lá com frequência, ele não é cómodo, mas é o que existe e é seguro. E é isso que nós precisamos, que é uma alternativa. Nós não queremos criar uma segunda estrada. Queremos criar um caminho que fica de reserva, na hipótese de acontecer qualquer coisa. E, portanto, isso é que tem que ser visto. Mas o Diretor Regional, essa é uma pergunta que pode ser colocada, ele dirá o que entender sobre o assunto. Não é uma questão da Câmara. Mais alguma questão sobre isto? Não havendo, vamos então passar ao prato forte da noite. Pronto. A crise sismo-vulcânica de Santa Bárbara. Para nós falarmos, eu não sou especialista em sismologia e, portanto, eu vou tentar explicar-vos as coisas da maneira mais simples de se entender. Quem quiser uma explicação científica mais profunda, ela está disponível. Foi feita uma conferência na Câmara, aqui há 3 semanas, mais ou menos, que foi gravada pela Vitec e a Vitec disponibilizou-a no seu site. Portanto, quem quiser depois ver com maior profundidade e uma explicação mais técnica, quando chegar a casa, vá lá ao site respectivo e tem lá uma explicação feita pelo meu colega João Luís Gaspar, que é especialista nessa matéria e que explica tudo certinho que é preciso explicar. Portanto, as questões científicas vamos deixá-las então para outra coisa. Quem quiser ver, vê. Vamos então a questões mais práticas e mais terra a terra. Primeira coisa, o que está a acontecer em Santa Bárbara não é nada de novo. Aliás, nesta freguesia ainda se faz a procissão dos abalos, que é uma memória de um evento muito semelhante àqueles que estamos agora a viver. Só que foi mais violento, mas é muito semelhante. Todos nós temos memória da erupção que aconteceu ali frente à Serreta entre 1998 e 2000. Portanto, não estamos a falar de nada de misterioso, nem nada fora do normal. Infelizmente, a nossa história tem estas repetições, vai acontecendo de vez em quando, e, portanto, essa memória está aqui. Não há lugar nesta ilha que tenha uma memória melhor do que isto do Raminho, que é a única que ainda aguenta todos os anos a procissão dos abalos. Portanto, a procissão dos abalos tem a ver com uma crise que teve as mesmas características que esta agora tem. O que é diferente? O que é diferente é a comunicação. Há uns anos atrás fazia um abalo fraquinho, um ouvia, o outro não ouvia, ninguém tinha bem a certeza, será que foi, será que não foi? E pronto. Claro, os maiores toda a gente sentia, mas estes mais pequenos ficava sempre na dúvida, será que foi, será que não foi? Nós hoje temos máquinas aí por todo o lado e tudo o que acontece a gente sabe tudo. E, portanto, nós hoje temos muito mais informação. Só para vos dar uma ideia, estes registros, desde esta crise que estamos a viver agora, começou por volta das São Joaninas de 2022. Portanto, vamos a caminho de 2 anos. Desde essa altura para cá, aqui no maciço de Santa Bárbara, já aconteceram mais de 14 mil sismos. 14 mil.
A maior parte deles são muito pequeninos, a gente não dá por isso, mas destes 14 mil, depois uns centos foram sismos sentidos. Claro que nem toda a gente sente. Uma vez um sente um, outra vez outro sente outro. Depende de se a pessoa está sentada, se está em pé. Depende do lugar que está. Claro que também temos, de vez em quando, aqueles que todos nós sentimos. Mas esses são muito raros, felizmente. A maior parte deles são coisas pequenas. Mas isto não tem nada de novo, nem começou agora. Já vem de trás. Depois, a outra coisa que é importante também aqui dizer-vos é que isto que está a acontecer, dentro desta normalidade, tem a ver com um outro enquadramento ainda mais normal. Eu agora vamos tentar explicar isto de forma que toda a gente entenda. Se alguém não entender, levanta o braço, que é para isto não parecer um sermão, não é? Levanta o braço e a gente explica melhor. A razão pela qual os Açores existem é a mesma razão que está a causar estes sismos. Se vocês forem ao Google, aquele Google Earth, que toda a gente usa, no mapa que se vê no telemóvel, vocês vão olhar para a imagem e vão ver uma linha de montanhas que estão debaixo d'água. Começa na Islândia, passa por aqui, vai sempre por aí abaixo e vai acabar ao pé da África do Sul, a sul da África do Sul. Vê-se no coisa. E vão ver também outra linha que vem desde o Estreito de Gibraltar, do sul da Espanha, e que vai encaixar aqui. Nós vivemos num lugar que se chama um ponto triplo, que é um ponto em que três... Eu vou pôr isto aqui para não fazer barulho. Está a começar a fazer um bocado de ruído. Bom, este é um ponto em que três placas... O que é que são placas? O nosso mundo, para nós que temos vidas, mesmo que a gente viva 100 anos, são curtas comparadas com a idade do mundo, o nosso mundo parece fixo, não é? A América sempre esteve ali, a Europa sempre esteve ali, mas isto não é verdade. O nosso mundo está em constante mudança. Se tivesse estado alguém aqui há 100 milhões de anos atrás, a Europa estava pegada com a América. Se vocês olharem para a África e para o Brasil, parecem duas peças de um puzzle. Ou seja, imaginem que puxam o Brasil para o lado da África e aquela barriguinha encaixa exatamente. Não é por acaso. Aqui encaixava mesmo. E se vocês olharem para a Península Ibérica, que está um bocadinho torcida, por isso é que tem ali os Pirineus, e olharem para a Europa e olharem para o Canadá, encaixa outra vez. Porque já encaixou. Aquela linha de montanhas que vocês veem no Google é uma espécie de cicatriz. É o lugar onde isto abriu e muito devagarinho, devagarinho, os continentes foram-se afastando e continuam-se a afastar. A nossa ilha, em cada ano, anda uns tantos milímetros. Nós não sentimos nada, mas isto está sempre a andar um bocadinho, anda, no nosso caso, está a andar em direção à Europa, está a ser puxada para o lado da Europa. As flores e o corvo estão do outro lado desta linha, pertencem já ao continente americano, estão a ser puxadas para o lado da América. Portanto, daqui para as flores, em cada ano, ficam uns milímetros mais longe. Claro que milímetros ninguém dá por isso, a não ser as máquinas que nós temos que medem isso, mas a verdade é que para a nossa vida normal isto não interessa nada. Claro que quando nós somamos milhões de anos em cima disto, depois o mar vai crescendo cada vez mais e as coisas vão se mudando e é isto que é... Bom, isto tem um nome, chama-se tectónica de placas e cada bloco, como se fosse bloco de um puzzle, que tem um continente em cima, chama-se uma placa. E nós estamos num cantinho em que 3 placas se encontram. Desta ilha para cima é uma placa que começa aqui e vai até à China, é euroasiática, é enorme. Desta ilha para baixo temos a África, para aquele lado do Faial, para o lado de lá. Do Faial para lá já temos a América, a placa americana. E nós estamos aqui num ganho que se encontram estas três. Como se encontram estas 3 placas, esta é uma zona muito ativa. Como é muito ativa, o que é que acontece? Os vulcões são mais ativos e as montanhas são mais altas. Por isso é que as nossas ilhas estão aqui, é a cabeça de montanhas que ficaram tão grandes, que saíram do mar. As outras montanhas para norte e para sul estão abaixo do mar. Portanto, os Açores existem por causa disto. Portanto, isto é a gênese da nossa própria terra e é esta natureza que faz com que as coisas sejam assim. E por isso o que está a acontecer é apenas uma manifestação desta natureza, em que isto está sempre a andar. Para se medir o que anda, porque nós estamos interessados em encontrar deformações da Terra, quando vocês vierem pela estrada dos Altares abaixo, aquele primeiro reservatório de água que está lá em cima, ao pé da casa, que era a casa que eu disse, que é do Tiborrote, só vendo aquela lá em cima, é a última. Está lá uma coisinha branca em cima, uma coisa redonda, parece uma panela. Aquilo é uma estação GNSS, que é uma estação que mede os movimentos até à 10ª de milímetro, para a gente ver para que lado é que as coisas andam.
E tem mais, tem uma na Serreta, tem outra lá para dentro, no meio da ilha, tem várias espalhadas por aí. Portanto, a gente sabe o que é que está a acontecer. E está-se a seguir estes movimentos todos. E, portanto, são movimentos naturais, normais. Portanto, perceberam esta parte aqui do enquadramento das coisas. Quem tiver maior curiosidade, vá ao Google e vê logo tudo direitinho, que aparece logo os mapas todos certinhos. A coisa está a fazer um bocadinho para aqui. Bom, então, esta parte está toda entendida. Ninguém ficou com dúvidas. Bom, agora vamos começar a aproximar-nos mais do assunto. Dentro destes movimentos que vão acontecendo, formam-se zonas de fratura, zonas em que as rochas são duras, não é? E claro que, como as rochas estão a andar, não anda tudo muito certinho. De vez em quando há uma que desliza mais para um lado ou para o outro e comprime ou estende. E, portanto, as rochas vão-se partindo e formam-se linhas de fratura, falhas que vão para aí fora. A nossa ilha vive em cima de uma, até tem um nome, chama-se o Rifte da Terceira, que passa por aqui fora. E nós estamos em cima do Rifte da Terceira, que é uma estrutura ativa, está-se a mover. É claro que, por mais oleada que a coisa seja, de vez em quando, pois, ela tem que tremer uma coisinha para prender mais aqui, prender mais ali. Pronto, é isto, é neste lugar que a gente vive. Bom, porquê é que está a acontecer isto? Está a acontecer isto porque acontece periodicamente e as coisas não acontecem desligadas. O que está a acontecer aqui em torno do vulcão de Santa Bárbara, da Serra de Santa Bárbara, tem uma ligação. Se vocês virem naqueles mapas que o Civisa vai publicando, vão ver que tem o caso de São Jorge. Depois, a seguir, do lado do Faial, tem outra zona que está extremamente ativa, tudo na mesma linha. Estas coisas estão todas ligadas entre si. Porquê? Porque tudo isto mexe tudo em conjunto e, portanto, de vez em quando, desinquieta mais aqui e desinquieta mais ali. É isso que está a acontecer. Porquê é que a gente chama crise sismo-vulcânica? Sismos, não é? Vulcânica não é porque está para arrebentar nenhum vulcão, até pode ser que aconteça, mas não é isso que está a dizer. Vulcânica porquê? Porque estão envolvidos estruturas que são, elas, vulcões. E, portanto, um sismo que acontece num vulcão é um sismo-vulcânico. Não quer dizer que vá ter um vulcão. Portanto, quando vocês ouvirem a palavra está a acontecer a crise sismo-vulcânica de Santa Bárbara, ninguém está a dizer que fujam daí que vai arrebentar um vulcão. O que estão a dizer é que o vulcão de Santa Bárbara está a ter uns tremelicos fora do comum. É isso que quer dizer. Portanto, é preciso que a gente também perceba o que é que esta linguagem quer dizer, não é? Depois, percebendo este enquadramento, é preciso também pensar num outro aspecto que é muito importante a gente aqui entender. O que é um sismo? Um sismo, um tremor de terra, um abalo de terra, chama-lhe o nome que quiser. A gente tem sempre uma visão um bocadinho misteriosa daquilo, porque é uma coisa que vem debaixo do chão, treme, então todos nós temos medo, é natural, faz parte da coisa, eu também tenho, não gosto nada de sentir. Pronto, é um sentimento muito humano isso, mas os sismos não é nada do outro mundo. Quando é que há um sismo? Um sismo acontece quando há uma acumulação de pressão, de força num lugar qualquer e as rochas que estão naquele lugar de repente partem. Quando partem, tudo dá uma coisinha de si e quando há uma coisinha de si, treme. Se parte uma coisinha pequenina, é um sismo pequenino. Se parte de coisas muito grandes, o sismo é maior. Mas é apenas isso, ou seja, quando nós sentimos um sismo, quer dizer que algures aqui de roda, houve um bocado de rocha que deu de si. Porquê? Porque está a ser empurrado para estes tais movimentos que estávamos a falar, e como nem tudo se move ao mesmo tempo, os bocados que ficam a empeçar vão aguentando, até o momento que parte. E quando parte, treme. Há sismos que partem coisas enormes. O caso, por exemplo, daquele que matou milhares de pessoas na Indonésia aí há uns anos atrás, que aconteceu pelo Natal, partiu uma linha de centenas de quilómetros. Portanto, a pressão foi tanta que foram centos de quilómetros que partiu. Aconteceu esta semana, anteontem, em Taiwan, na China, uma coisa gigante, partiu também muita coisa. Portanto, aqui, felizmente, são assentamentos pequeninos, as coisas vão partir. E depois as pessoas, quando vocês veem, falam-se em epicentros. A gente vê o epicentro no mapa como se fosse um ponto, mas é um bocadinho ilusão. O que é o epicentro? É um ponto no mapa que marca a posição debaixo da qual essa zona partiu. Mas aquilo é uma posição que é calculada, porque há aparelhos, são os sismógrafos que estão colocados aqui para ali e para lá, medem o tempo
estão todos sincronizados. Quando chegou o primeiro abanão do sismo, mediu o tempo que estava ali. O que está mais perto do sismo chegou primeiro, não é? O que está mais longe do sismo chegou mais tarde. E, como temos vários, a gente consegue calcular, para aquilo bater certo, de onde é que saiu, mais ou menos. Mas parte-se do princípio que a gente sabe a velocidade e que a velocidade é tudo igual, o que nem é sempre a verdade. Por isso é que vocês veem no IPMA, tem o epicentro ali, no Civis o epicentro está acolá e o outro diz que o epicentro é ali. Estamos todos a falar a verdade. Todos estão a falar de acordo com aquilo que sabem. Até porque o epicentro não é um ponto, é uma extensão. E, portanto, aqueles pontinhos quer dizer, é mais ou menos por ali. Mais ou menos. Portanto, não temos que nos espantar muito, mas às vezes esteja mais cá, mais lá. A outra coisa que também é importante explicar sobre isto é esta história das magnitudes e das escalas. Assim, foi um sismo com a magnitude de 1.3 ou 3.5 da escala de Richter. Que é o que dizem. O que é este? Richter foi um senhor que viveu na Califórnia e que inventou uma escala. Lá tem muitos sismos e, portanto, o nome do senhor é apenas isso. Aquilo é uma estimativa da quantidade de energia que foi libertada. Aquele número é uma estimativa que tem a ver com quantidade de energia. Pequenino foi pouca energia, muito foi muita energia, ou seja, foi um abanão muito grande, foi um abanão pequenino. Basicamente é isso. Só que a escala é muito enganadora, porque é uma escala logarítmica, isto explicando também por miúdos, a gente está habituado a dizer 1 mais 1 são 2, 2 mais 1 são 3, ou seja, entre cada número só tem um número, não é? Naquela escala salta de 10 em 10. O que é que isto quer dizer? Um sismo de magnitude 2 é 10 vezes um sismo de magnitude 1. Um sismo de magnitude 3 é 100 vezes o de 1. Um de magnitude 4 é 1000 vezes o 1. Multiplica por 10 cada vez que salta um número. Por isso é que os efeitos são tão diferentes. Este agora foi 4, o outro foi 3, depois devia ser igual. Não, o 4 é 10 vezes o 3. Ou seja, cada número salta assim tanto. E por isso é que há estas diferenças tão grandes. Portanto, a gente tem que estar conscientes que os números ali não conta de 10 em 10. Não conta como a gente normalmente conta os dedos. Não é? Depois há uma outra escala, que as pessoas falam a escala Mercalli, que aqui chama-se modificada, porque foi adaptada à nossa realidade, aos nossos edifícios. É uma escala que não tem a ver com a magnitude, tem a ver com os efeitos. Ou seja, um sismo de uma magnitude qualquer pode ter depois na outra escala, nos graus, efeitos diferentes consoante o que tenha acontecido. Se eu tiver um sismo de magnitude 3 no meio do mato, lá para cima, para o pico da Bagacina, a gente aqui vamos sentir na escala de Mercalli 1, 2, não é? Se por acaso o epicentro for aqui debaixo desta sociedade, a gente aqui se calhar vai para o 4. O sismo é o mesmo. Só que os efeitos é que são diferentes. Porque, às vezes as pessoas confundem-se. Portanto, quando a gente fala nos graus do Mercalli, estamos a falar nos efeitos. O que é que aconteceu? No outro estamos a dizer quanta energia tem. Se for no meio do mar, pode ser de escala gigante, pode ser 9 de Richter, é 0 do Mercalli, que ninguém sentiu lá nenhum, ninguém estava lá. Se for muito longe de terra, lá para o centro do mar. Portanto, uma escala é a quantidade de energia, a outra escala é os efeitos que efetivamente aconteceram. Por exemplo, aquele sismo de janeiro, que foi até agora o mais coisa, teve um efeito muito grande ali para a zona do Cabo de Raminho e ali para aquela zona, porque foi um sismo muito superficial, muito perto da superfície, muito local, e quem estava ali muito perto sentiu. Não foi que tenha tido tanta energia assim, foi muito perto. E por isso é que ficou nos 5, quase 6, na escala do Mercalli, dos efeitos, porque estão paredes abaixo, e fez cair coisas dentro em casa. Mas não foi assim um sismo gigante que foi feito. Foi o azar de seja ali muito perto. Se aquele sismo tivesse acontecido lá longe, depois a gente tinha sentido para aí uma balãozinho, mais nada. Portanto, perceberam esta questão? Dúvidas? Toda a gente entendeu o que é que são as escalas e como é que esta coisa funciona. Portanto, quando ouvirem nas notícias a escala, assim já conseguem perceber o que é que estão a dizer. Richter é energia, é o que é que aconteceu, quanto é que tremeu. Mercalli é qual foi o efeito que fez. Uma coisa não tem a ver com a outra, porque depende de onde é que uma coisa acontecer. O mesmo sismo numa terra que tenha as casas todas bem construídas tem um efeito muito mais pequeno que o mesmo sismo numa terra que tenha as casas feitas de pedra, como nós tínhamos antes do sismo de 80. O sismo de 80, se tivesse acontecido hoje, o efeito já não seria o mesmo.
Era o mesmo sismo, só que as escadas são diferentes. Portanto, é isso que interessa a gente perceber nesta coisa das escalas. Bom, explicada esta questão da escala, vamos agora olhar para o que é que está a acontecer. Desde junho de 2022, que ali nesta maciço de Santa Bárbara, na Serra de Santa Bárbara, que é a parte mais nova da ilha, a nossa ilha tem idades muito cedo, começou a crescer do lado da praia para cá e continua a crescer. Se houver gente aqui daqui a 1 milhão de anos, a ilha de Terceira não vai ser igual ao que é agora. Ali diante da serreta há de haver com certeza montes e terra, e onde agora é a praia, já não há de haver terra. Porque as coisas vão evoluindo assim. Claro que isto evolui tão devagarinho, para as nossas vidas não vê nada, mas é o que está a acontecer. Portanto, o vulcão de Santa Bárbara, esta Serra de Santa Bárbara, é o mais novo dos vulcões que constituem a Ilha Terceira. Portanto, sendo mais novo, é o que ainda está mais ativo, mais vivo. Temos um outro que está ativo, que é o Pico Alto, ali por cima da Tagualva, ali para os Quatro Ribeiras, mas é menos ativo, já está mais longe. Quanto mais a gente anda para leste, mais longe fica disto. E, portanto, este é o mais ativo de todos. Como é ativo, tem uma história de ter estas crises de vez em quando. Daí a pressão dos abalos, daí essas histórias todas, e eles estão centrados nisto. Não quer dizer que noutros lugares da ilha não haja abalos, a praia já caiu, não sei quanto, 3 vezes, 2 vezes. Já houve sismos em muitos lugares, portanto, isto não quer dizer que isto seja um exclusivo desta zona, mas esta zona é mais atreita, porque é que está mais ativa. É apenas isso que quer dizer, não quer dizer mais nada. Porque nós também estamos aqui no território mais novo da ilha, enquanto lá para o lado de lá, aqui tem 3 milhões de anos, para aqui ainda não chega ao milhão. Portanto, é a parte mais nova, mais ativa, mexe mais. Pronto, esta parte também é importante que se perceba porque é que está a acontecer. O que é que está a acontecer com essa coisa? Bom, naturalmente o que deve estar a acontecer é que por debaixo dos vulcões há uma coisa chamada a câmara magmática. O que é isto? É uma zona em que tem rocha que está tão quente, que está pastosa. Não é que seja um líquido, está tipo uma pasta. Está por debaixo, normalmente está a 5, 7, 10 km debaixo do chão. Tem essa zona de material mais mole. Esse material, por sua vez, está em contacto com outro material que está já muito mais fundo, que é ainda mais líquido. Estamos a falar mais líquido. Eu não queria dizer líquido, não pensei que é água, é tipo papa, não é? Está muito quente lá para baixo. No centro da Terra está tão quente ou mais quente que no Sol. Se a gente fosse mesmo ao centro da Terra, lá mesmo em baixo. Portanto, a gente vive numa casca fria, como se fosse uma laranja, uma casca fria de um corpo quente. Lá para dentro está quente, a gente vive aqui na casquinha que está fria. De vez em quando, a parte quente também tem as suas manifestações cá para cima, não é? E é isso que a gente também tem que entender aqui. Essa massa que tem mole é que gera os vulcões. E os vulcões o que é que são? É quando esse material, por uma razão qualquer, chega cá fora, à superfície e derrama para fora. Vocês viram agora o que aconteceu neste último mês na Islândia, que é um terreno igual ao nosso. A Islândia é a nossa irmã gêmea. Portanto, a terra deles é igualinha à nossa. Só que nós aqui temos mais calor, estamos mais para sul, eles lá estão mais para norte, por isso é que tem um ar mais despido, porque lá faz muito frio e por isso a vegetação é mais coisa, mas a terra eles têm uma história igualinha à nossa. E, portanto, o que aconteceu lá é aquilo que já aconteceu aqui. Aqui na nossa ilha, a última vez que aconteceu uma coisa daquelas foi em abril de 1761. E aconteceu ali por cima, ao lado do Pico Gordo, onde agora tem aquele caminho que vai dar à geotermia, e saiu ali a lava e ela correu para o lado dos biscoitos, foi tipo um rio ali abaixo e foi acabar ao pé da igreja de São Pedro. E portanto, as pessoas, via gente ali, havia gente no raminho, havia gente dos altares, havia gente dos biscoitos, até às histórias de pessoas fizeram umas procissões e a lava corria e as pessoas até acendiam as velas na lava. Porque era uma coisa que ia andar, tipo uma pasta que vai andando devagarinho. Não pensei que ia ser uma coisa que vem a correr, não é? E, portanto, isto aconteceu na nossa terra, como está a acontecer na Islândia, pela última vez que aconteceu. Portanto, as coisas são assim e, portanto, temos esta história também. Claro que nem toda a lava é igual, é que está mais velha, mais coisa, que está há muito tempo dentro da tal câmara magmática que é mais cá para cima, é diferente, é mais pastosa, mais fria e tem muito mais gases e tem muito mais material pastoso e por isso quando sai não corre, faz uma bolha. A gente está cheio de bolhas destas.
O Cerro da Ribeira dos Gatos é uma bolha dessas, toda a gente conhece. E a última bolha dessas que nasceu foi aqueles mistérios negros ao pé da Lagoa do Negro, que é material desse que saiu lá de baixo, mas como é muito pastoso, não é correr para lado nenhum, fez uma bolha. O Pico da Serreta é um bom exemplo. Onde se faz a tourada, está lá uma bolha destas. Material que saiu, ficou ali. Pronto. Há os dois tipos de lava, um corre como se fosse um rio, que é o mais quente que vem lá do fundo, a outra fica ali em coisa. Esta nossa Serra de Santa Bárbara tem o potencial para estes dois tipos de coisas. Em 1761, nos mesmos dias, saiu o material da Câmara Magmática que fez dos mistérios negros ao pé da Lagoa do Negro, e saiu material vindo do manto quente lá de baixo, correu para os Pescoços e fez aquela esquadra de lava que onde agora está construída a estrada para os Pescoços. A gente vai por cima dela, mesmo quase até lá abaixo. Correu até chegar perto da igreja de São Pedro. Estão a perceber o que é que a gente está a falar? Isto acontece muito raramente, mas também quando acontece, acontece, e não é uma coisa que a gente precisa agora ficar todos a ter pesadelos, porque está acontecendo em todo o lado, acontece, pronto, acontece. A gente sabe o que é que há de fazer se acontecer. Portanto, esta realidade é uma realidade que a gente conhece, uma realidade que está aqui à nossa vista, a gente todos os dias passa por isto, só que são coisas que vão acontecendo ao longo de milhares de anos, e claro que não estava cá ninguém para contar, mas aconteceram. A gente, quando olhar para o Cerro da Ribeira dos Gatos ou para o Pico da Serreta, está a ver isto. Pronto, é o que está aí. A grande diferença é, em relação aos sismos, não há nenhuma maneira realista de os prever. Não é como o tempo. O tempo, às vezes, erra uma coisinha, outra vez erra menos, mas quando dizem que vai chover, com certeza que não vai fazer sol. Pode chover mais, vai chover menos. Não. Os sismos, não há isso. Portanto, um sismo pode acontecer de um momento para o outro e já não tem maneira de dizer que vai acontecer. Já os vulcões, também pode acontecer de um momento para o outro, mas já dão algum aviso antes. E, portanto, a gente pode ser surpreendidos, mas provavelmente não seremos surpreendidos. Porquê? Porque aquela lava, quando vai subindo, vai tremendo, vai deformando o terreno. Por isso é que a gente tem estas estações GNSS para ver se alguma coisa está a acontecer. E, portanto, a gente vai ter um aviso que vai ficar mais ou menos, olha que, pode ser que. Não é? E isto leva-nos aos tais Vs, ou V1, ou V2, que a gente ouve falar na televisão, ou V4 e não sei o quê, tem a ver com isto. Nós, neste momento, estamos no V2. Porquê? Temos tido estes sismos, mas não há nenhum sinal em lado nenhum de alguma coisa que esteja a subir. E, portanto, se por acaso começar a detectar alguma coisa que possa estar a subir, passamos para V3. Se a gente achar que está mesmo a ficar muito perto, passa para V4. E aí é que a gente tem que pôr as mãos à cabeça e preparar, não é? Mas, por hora, estamos em V2, quer dizer que estamos com muitos sismos, mas não há sinal em lado nenhum. Aquela história triste da fogueira no Parque de Campismo é mesmo uma história triste. Não há mais nada. É uma história triste que andou para aí a circular na internet sem necessidade nenhuma, a assustar as pessoas sem necessidade nenhuma. Até porque não é provável que ali aconteça. Vocês imaginam, a lava, a vir, vem do fundo. Como é que ela vai aparecer em cima da rocha? Ela vai aparecer na base da rocha, não é? Se fosse para acontecer alguma coisa, era lá embaixo junto ao mar, não é cá em cima no mirador do Raminho que a gente vai ver um fumo. A gente está a ver o fumo lá encostado à rocha lá embaixo. É a lógica das coisas, não é? Por isso é preciso a gente também ter muita cautela com aquilo que diz e com a informação que vai passando. Porque nada pior do que a gente criar o pânico e depois é aquela coisa do lobo, não é? Se começarem a dizer que vai da história, que olha o que vem o lobo, olha o que vem o lobo, depois quando o lobo vinha mesmo ninguém acreditou. E por isso convém não inventar alarme, porque no dia que o alarme vier a gente tem mesmo que acreditar que o alarme veio. Não é depois cá, mas se calhar uma fogueira ou se calhar não sei o quê. Isso é que não pode acontecer, por isso temos que ser muito responsáveis naquilo que dizemos. E nessa matéria, aquilo que é a minha obrigação enquanto Presidente da Câmara, responsável pelo Serviço da Proteção Civil, aquilo que é a obrigação do vosso Presidente de Junta, que a nível local é responsável pela Proteção Civil, ou do Presidente da Proteção Civil Regional, ou do Presidente da Proteção Civil Nacional, é dizer a verdade. Não há interesse nenhum em esconder coisas. No dia que acontecer, vocês vão de saber, mas vão de saber de fonte segura. Está a acontecer. E, portanto, a gente tem a obrigação de dizer. Se algum dia houver alguma fumarola, eu sou o primeiro a dizer, olha, está ali uma fumarola. E, portanto, não é preciso um rapaz que estava a acampar, tirar uma fotografia com outro que copiou, que mandou para não sei o que, isso é uma atrapalhada sem fim. E, portanto, isso é que está profundamente errado. Nós temos que ser responsáveis. E dentro dessa responsabilidade da Proteção Civil, também fica aqui o pedido. Se algum dia algum de vocês vir alguma coisa fora do normal, o que tem que fazer, telefona para a Junta, telefona para a Câmara, telefona para o 112 e diz, olha, que eu estou a ver não sei o quê. E rapidamente há de se investigar e ver. É verdade ou não é verdade? Não é
ir para o Facebook dizer que estou a ver. Não, diz para o 112, ou diz para a polícia, ou diz para uma autoridade qualquer, porque a gente estamos todos coordenados e vamos ver o que é que está a acontecer. Nós não estamos em todo o lado, e estas coisas, se algum dia acontecerem, até pode ser que algum de vocês seja o primeiro a vê-la. Mas quem for o primeiro a vê-la, a obrigação é dizer, olha, eu vi, venham cá ver, e confirma se não se confirma o que é. Não é inventar alarmes que depois a gente vai perdendo fé nas coisas. E vocês podem ter a certeza absoluta que no dia que houver qualquer coisa, eu sou o primeiro a dizer, olha, há qualquer coisa. E é que é a minha obrigação e é isso que eu tenho que fazer. Não é esconder nada de ninguém. Portanto, a gente tem todo o interesse que toda a gente conheça tudo e saiba tudo. E as informações que a gente tem são as informações que a gente passa. Claro que a gente não sabe tudo. Eu gostava de saber tudo, não sei. Eu gostava de saber prever sismos, pois não sei. E, portanto, a gente tem um conjunto de impossibilidades. Mas aquilo que a gente sabe, partilha. E diz com segurança e com calma. E isto é que é a mensagem essencial destas coisas. Portanto, voltando atrás, a gente está nessa coisa do V2, porquê? Porque temos muitos sismos, mas não temos mais nada. No dia que houver outra coisa, vocês vão vir, passou para V3. Portanto, passou para V3 quer dizer que começou a haver uma suspeita que há qualquer outra coisa. E há de explicar o que é isso. Porque começou a deformar. O que é que quer dizer deformar? Antes da lava chegar, a Terra tem que subir para criar espaço, não é? Num lado, subir de um lado tem que haver do outro. Portanto, se a gente vir, nem que seja 1 milímetro, um lado a subir e outro a descer, alguma coisa está a acontecer. Isso é que é as deformações que a gente está a falar. Por isso é que estão aquele aparelhinho que está nos altares, que está na serreta, servem para ver isso, para ver se alguma coisa mexeu. Se mexer, a gente diz que mexeu. Pronto, isso é que é a história dos V2 e dos V3. Portanto, no dia que passar para o V3, vocês ficam a saber que, para além dos sismos, há mais qualquer outra coisa que está a acontecer e há de se dizer o que é que está a acontecer. Também estão a medir os gases, ou seja, o gás que sai, por exemplo, nas furas do enxofre, ou na geotermia, noutros sítios, porque antes de acontecer qualquer coisa, os gases mudam, porque está a aquecer lá embaixo e, portanto, fica diferente. Se a temperatura ou outra coisa mudar, a gente também sabe. Isso também é outra razão para passar para o tal V3. Portanto, V3 significa que, para além de termos os sismos, temos outra coisa qualquer. Também não quer dizer que vai arrebentar logo a seguir, como vocês viram em São Jorge, chegou ao V4, não arrebentou coisa nenhuma, não é? Quer dizer que é preciso aumentar a precaução, porque há outra coisa que está a indicar que é apenas isso. Portanto, é esta a situação que nós estamos a viver. Fazendo aqui um intervalinho, perguntas sobre estas coisas. Dúvidas? Tudo percebidinho? Pronto, então, passando agora ao passo seguinte. Da parte do Serviço Municipal, do Serviço Regional, enfim, de toda a gente, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, toda a gente, estão constantemente, 24 horas por dia, a olhar para a monitorização destas coisas. Portanto, acontece de dia ou de noite, há sempre alguém que está de serviço a olhar para isso. E, portanto, a gente está preparado para essas coisas. Portanto, se houver alguma coisa, devemos falar nisso. Portanto, não vale a pena ficarem a pensar que vai acontecer, não. Pode acontecer alguma desgraça e ninguém está livre disso. Mas se acontecer alguma desgraça, a gente está a fazer o que tiver que fazer. Aliás, o nosso povo tem uma longa história de saber o que é que faz, não é? Portanto, se acontecer, devemos tomar as atitudes corretas na altura correta. Não vale a pena sofrer por antecipação. Vale a pena ficarmos sem dormir agora, porque a gente depois acaba de ficar sem dormir e a seguir. Agora vamos dormir, que é para no dia estarmos bem descansados e prontos para fazer o que temos que fazer. É isso que a gente precisa, é esta calma e esta serenidade e confiança. Confiança nas diversas entidades, no sentido de perceber que ninguém está a esconder nada a ninguém, ninguém está a fazer nada de coisa. Portanto, o que é, o que a gente sabe, sabe, o que a gente não sabe, não sabe. É a vida. É assim que as coisas funcionam. Agora, o que é que está a acontecer para além disto? Portanto, perceberam o que é esta crise? Estas crises, quase todas, mais de 90% delas acabam em nada. Ou seja, vai, depois vai desgastando, como está a acontecer em São Jorge, está a acabar. E, portanto, se a gente tiver sorte, é isso que vai acontecer e, portanto, até pode ser que daqui por uns meses isto vai amainando e pronto, fica quieto durante mais 10 anos ou 20 anos, depois já de aparecer outra vez, não é? Portanto, esperemos que seja isso. Mas há aqui uma coisa que é bom que a gente também partilhe. Esta crise tem tido um caráter diferente, que é cíclica. Nós temos períodos de acalmia, fica tudo muito calmo, são sismos muito pequenos, depois vai crescendo, tem um sismo grande, quer dizer, destes maiorzinhos. Depois cai outra vez, depois fica outra vez a descansar e depois acontece. Isto tem acontecido por aí adiante montes de vezes. Claro que não é certo. Se fosse certo, a gente sabia qual era o dia. Não, às vezes demora mais, outras vezes demora menos,
mas o que tem acontecido é períodos de descanso, com poucos sismos, e depois vai crescendo, sempre faz um sismo maior. Depois a seguir entramos noutro período de descanso. Pronto. É isto que está a acontecer. Por isso é que a gente tem que estar muito preparados e muito prudentes, porque estes sismos maiores, algum dia pode ser algum que tenha características destruidoras. Nós não estamos livres de entrar outra vez noutro ciclo que vai crescendo, e em vez de acabar no 4, acaba no 5. Se chegar ao 5, o sarilho já está feito. E aí é preciso estar preparado e saber o que é que tem que se fazer e agir com a calma e com a energia que é preciso. Ninguém sabe se isto vai acontecer, a nossa esperança é que não aconteça, mas pode acontecer. E, portanto, temos que estar conscientes que existem estes riscos. Questões vulcânicas, vulcões, também pode acontecer, mas esses aí a gente há de saber com mais algum tempo e com mais alguma calma. Não é uma coisa que vai agora, não. O cisma, que eu estou aqui a falar, daqui a 5 minutos isto pode estar tudo de pantanas, não é? Porque não tem maneira de prever. Portanto, é esta a realidade que a gente vive. E é por causa disso que é preciso tomar estas medidas nas nossas próprias casas e estarmos preparados para estas coisas. Não é que a gente tenha que estar com grandes alarmes, mas não custa nada chegar a casa e olhar de roda e dizer o que é que está aqui, que está solto, pode cair. Não custa nada fazer isso. Não custa nada olhar e dizer assim, pá, tenho aqui uma parte da casa que é pior, a parede é pior, não sei o quê, qual é a parte melhor da casa? Onde é que eu devo estar, onde é que eu não devo estar? Não custa nada a pessoa também não se meter debaixo de pedras, não é? Eu não preciso de ir agora pescar para baixo da rocha, não preciso fazer coisas em que eu me ponha claramente em risco. Há atitudes simples que se podem tomar, não é? Ou seja, evitar a pessoa colocar-se em lugares em que, obviamente, há qualquer coisa que está cheia de vontade de cair. Todos nós somos esquetinhos, como se costuma dizer, somos capazes de olhar para a coisa e dizer, pá, isto, atenção que isto aqui não está bom, não é? E é isso que é preciso fazer. Quem tenha problemas desses, com uma parede qualquer, não sei o quê, que esteja num lugar crítico, está na altura de olhar para ela, falar com a junta, vamos ver o que é, a gente pode enviar um engenheiro e ver, pá, a parede está perigosa ou não está. Cada um pode fazer uma análise da sua própria situação e, claro que isto não previne tudo, que se for um sismo muito grande é um sismo muito grande, mas pelo menos ajuda uma coisinha. Logo, nós temos a nossa casa com a racha. A partir daí, pronto, veio a partir daquele maiorzinho, não é uma racha, uma coisa, pegar lá, mas é qualquer coisa que eu tenho medo de ficar ali. Pois, então, a maior parte dessas rachas não significa nada, é só o reboco. Pois, a maior parte das vezes é apenas o reboco ou os blocos que descolaram da viga, isso não tem problema nenhum. De qualquer maneira, a seguir a isto, temos de falar aqui, e um dos nossos engenheiros passa por lá e diz, olha, isso é importante ou não é importante? Provavelmente não será importante. Eu por muito tenho medo. Pronto, a maior parte daquilo que a gente viu por aí não era nada de muito importante, não ficou nada em risco de cair logo ali. Portanto, mas, quem tiver a dúvida, pergunte, que não custa nada e vê-se. Mas eu estou mais preocupado é com paredes de pedra solta, tipo, às vezes tem pessoas que têm paredões altos mesmo ao pé da porta, de pedra solta, e que vão fugir de casa e vão ficar adiante do paredão, e é pior que ficar em casa. Portanto, vocês têm que pensar nestas coisas assim, coisas que a gente olha para elas e diz, pá, aquilo não é bom. É isso. Isso é que é a prevenção que é preciso fazer. Não é outra coisa qualquer. Não precisamos estar cheios de medo, não há razões para ter medo. Temos é que estar conscientes dos riscos e focados sobre as coisas. É isso que é preciso fazer. Portanto, não é preciso andarmos a pensar que vamos todos fugir. Esta parte está clara. Estou a começar a ficar desidratado. Bom, em relação a esta informação genérica, isto é que é o importante a gente falar e perceber o que é que está a acontecer. Segunda questão. E agora vamos entrar num terreno delicado e que é bom que não haja aqueles pânicos e aquelas partilhas loucas da internet e não sei o quê. O que é que acontece se acontecer uma coisa grave? Vamos imaginar que há um sismo grave. Se for um sismo grave, vai haver danos. O que é que vai acontecer? O Serviço de Proteção Civil entrará de imediato em funcionamento. Haverá uma equipa que vai passando pelas casas e dizer, pá, esta casa não tem condições, esta tem condições.
Nós temos uma coisa chamada o Plano Municipal, deixem-me estar. Pronto, não interessa. Vocês podem ver na internet um manual que diz o que é que se faz em cada circunstância, as coisas estão planeadas. O que é que se faz? Bom, não vale a pena darmos todos a correr, não vale a pena entupir os caminhos todos. Quem tiver casa em condições, o melhor que faz é ficar quieto. Quem não tiver, o que é que deve fazer? Deve vir parar aqui, e a junta de freguesia terá aqui um primeiro atendimento e a gente depois vai-se orientando. Não vale a pena correrias, não vale a pena ficarmos todos muito desatinados. E o melhor mesmo, a quem tem condições, fica onde está, que é para não vir entupir quem tem outros problemas. É isso? Isso é o normal e o comum e é isso que terá a ser feito. Quem é que vai coordenar isso? Enquanto não chegar o Serviço Municipal, coordena a Junta de Freguesia. Depois do serviço chega, claro que se isto for uma coisa que abrange muitas freguesias, nós vamos, na parte municipal, vamos para a freguesia que tiver pior, não é? E depois havemos de ir para as que têm menos, não é? Portanto, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo e, portanto, vamos ter que ir fazendo e, portanto, por isso é que há este material e há este núcleo local de proteção civil para aguentar as coisas mais simples até que a gente consiga resolver. Mas isso será feito coisa. Depois temos o Serviço Regional de Proteção Civil, temos os empreiteiros que estão todos falados, vocês têm visto isto com certeza, quando há chuva, quando não sei o quê, ainda não acabou de chover, já estão a limpar o caminho, já está o empreiteiro aqui, porquê? Porque está tudo programadinho, quando acontece qualquer coisa. Outro dia, quando houve aquele sismo, dia 14 de janeiro, meia hora depois, já tinha máquinas no caminho, a virar as pedras que tinham caído, caminhos desimpedidos, tudo resolvido. Porque está tudo preparado para isso. Claro que isto não dá para chegar todo ao lado. Vai começar, com certeza, pelo sítio que for pior afetado, depois já se ir chegando aos outros, portanto, quem tem menos coisa, acho que está mais uma coisinha. E as coisas serão feitas assim, não é transformarmos isto numa debandada geral e metemos todos pelo caminho fora aos gritos, porque isso não vai resolver coisa nenhuma. Portanto, é com calma resolver os assuntos. Claro que se houver feridos, eles terão prioridade, se houver não sei o quê, portanto, a gente tem que depois graduar as coisas em função das necessidades e, portanto, ir resolvendo o que tem que ser resolvido. As pessoas que tiverem que ficarem sem possibilidade de poderem ficar nas suas casas, pois se não tiverem casas familiares ou outras coisas, onde se ficar em sítios aqui, no pavilhão dos biscoitos, que é o ponto que está marcado, na escola dos biscoitos, que é o ponto que está marcado como ponto de alojamento de emergência, até que as coisas se resolvam para estas 3 freguesias, para os altares, para o Raminho, e para os biscoitos e para as 4 vezes. Se houver alguma coisa, é ali, aqueles que não puderem ir para mal lugar nenhum ficam ali até que a gente consiga organizar-se e arranjar soluções melhores. Tudo isso está programado e, portanto, com calma a gente resolve, não é? As estradas podem ficar cortadas, as máquinas vão de abri-las o mais rapidamente possível. Portanto, tudo isso está pensado e está programado. Portanto, não há razões para estarmos nervosos. Claro que ter medo é humano, só não tem medo quem é inconsciente. Claro que ter medo é natural, faz parte da nossa natureza, mas não precisa ser um medo que nos paralise e que nos impeça de agir com aquela racionalidade e com aquela energia que é preciso nestas circunstâncias. É isso que há de acontecer. Portanto, não fiquem a pensar que as coisas não estão pensadas, estão. Vocês já as viram a funcionar. Já aconteceu aqui no Raminho, não sei quantas vezes, que veio pedras para o caminho, que veio água, que veio não sei o quê. Vocês viram que em pouco tempo está limpo. Mesmo na cidade, onde tem muita gente e acontece coisas, às vezes, quando as pessoas vão lá para ver o que é que aconteceu, dizem, mas eu fui lá o que é que aconteceu, porque já está tudo limpo, já está tudo arrumado. E é isso que a gente tem que manter esse regime de fazer as coisas funcionar. As diversas entidades estão todas em comunicação entre si. Quando acontece qualquer sismo, telefonamos ao Presidente da Junta, perguntamos como é que estão as coisas aí pelo caminho, ele telefona-se se houver alguma coisa que a gente não saiba antes, telefona-se para a polícia, até podemos telefonar para o Exército, se precisarmos de soldados para ajudar. Portanto, temos um dispositivo todo montado para fazer o que for preciso fazer. Claro que milagres não há, a gente não consegue chegar todo ao lado ao mesmo tempo, portanto tem que se começar pelo mais urgente e ir andando. É isso que está a projetar. Portanto, não pensem que a gente vai todos agora fazer uma debandada, vamos todos a fugir para ir adiante, não interessa nada. Bom, num evento que é muito mais raro, que seja haver a possibilidade de haver uma erupção, seja de um vulcão, claro que nós não vamos ficar sentados à espera que o vulcão aconteça. Aí sim, com calma,
Devemos de desviar as pessoas para o lugar que seja seguro. Depende, obviamente, do sítio em que se pensa que vai acontecer. Não vale a pena fugirmos todos, porque não temos todos para onde fugir. Mas aqueles que estão mais perto vão de ir para os lugares mais seguros e lá se esperar com calma até que a coisa se perceba. Até pode ser um falso alarme, que às vezes acontece, mas se acontecer, aconteceu. A gente está a fazer o que tem que fazer. Também isso está a pensar. E nessas circunstâncias há de aparecer pessoal das diversas forças que estão envolvidas na proteção civil, há de se passar todos os caminhos e canadas a pente fino para que ninguém fique para trás e havemos de pôr as pessoas à espera nos lugares que também estão marcados para isso, são essencialmente nos pavilhões festivos das escolas, claro, daquelas que não estejam perto do sítio em que isso vai acontecer, e aí esperaremos calmamente que a coisa se esclareça e depois, quando se esclarecer, vamos voltar todos para as nossas casas com toda a calma e serenidade. Então não vale a pena estarmos todos também num medo infinito, porque pronto, não ajuda nada. E portanto isto aqui é o serviço da proteção civil. Nós temos uma pessoa que está a tempo inteiro nisto, que está ali atrás, tem aquela farda com aquelas coisas. É melhor vires aqui, que é para eles verem também. Portanto, o pessoal da proteção civil usa estas fardas, quando vocês virem, sabem que é o Serviço de Proteção Civil. E, portanto, o Miguel Mendonça é o coordenador da Proteção Civil Municipal e, portanto, ele é que tem a obrigação de coordenar as coisas. Já viram passar uma carrinha que tem umas luzes azuis em cima? É a carrinha da coordenação da Proteção Civil. Nós temos equipamentos de rádio que permitem mesmo que não haja telemóveis, falarmos todos uns com os outros. E temos condições de o fazer. Por causa destas coisas que estão a acontecer, estamos inclusive a melhorar as coisas. Estamos a instalar ali no Pico Matias Simão uma nova antena para cobrir melhor esta zona, uma antena de emergência para alguma coisa que seja preciso. Estamos a instalar na Graciosa uma outra antena para podermos falar, refletir lá para cá, para chegar a todo o lado deste lado. De maneira que a gente também tenha a segurança que chega onde é preciso chegar. Portanto, as coisas são assim, a gente não faz milagres, não para os acontecimentos, eu não consigo dizer que vou parar os sismos, o que nós podemos dizer é que as coisas estão pensadas para, se acontecer qualquer coisa, a gente minimizar os danos. Claro que vai haver sempre coisas que vão correr mal, obviamente, porque as coisas são assim mesmo, mas há de se fazer o possível por minimizar as coisas. Portanto, era isto que eu vos queria dizer, fico à disposição para perguntas e para a gente fazer aqui um debate em torno destas coisas. Perguntas? Ficou tudo tão esclarecido, tão esclarecido? Sim, senhora. Eu acho que o maior, relativamente à utilização de Facebook, Instagram, é relativamente à estrada. A altura do carnaval é que não havia bailinhos, agora é as festas de Natal, o turismo. Pensando e pegando nas suas palavras, saindo de casa, não poupei com a parede para a sua, pensando, um 10, um 200, e falando, fazendo analogia à explicação que deu. É ali, zona do Lagoinha, ali por cima do todo. Infelizmente, os epicentros têm-se distribuído uniformemente à volta. Ou seja, umas vezes a que vai mais para ali, outras vezes mais para aqui. A gente, infelizmente, porque era bom que se concentrasse, porque a gente ao menos sabia onde é que era. Não temos tido essa sorte. Uma vez acende ali, outra vez acende acolá, e, portanto, tem espalhado um bocadinho por todo o lado. Eles estão de forma muito dispersa, portanto, é um sismo de 1.2, como é o 3.4, como foi o último. Se eu a sair de casa, não vou para o pé de uma parede de pedra solta, eu acredito que não vou pôr trabalhadores ao pé de uma parede de pedra solta, Claro. e toda a luz. Sem dúvida. Então, pensando que vidas humanas são superiores a mais um depósito de combustível ou a mais uma hora de transportes, eu acho que a Proteção Civil vai ser a primeira a dizer que podem iniciar as obras, está seguro. Eu acho que Não, a Proteção Civil ou os engenheiros. não, eu explico melhor isso, então. Isso é um assunto que o diretor regional explicará com um pormenor. Nos Açores existe um departamento, um serviço especializado chamado Laboratório Regional de Engenharia Civil, que funciona em coordenação com um departamento ainda mais especializado chamado Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que tem um conjunto de peritos que fazem análise dessas coisas, ou seja, a proteção civil e as coisas, nós somos os utilizadores da informação, nós não geramos a informação. O que nós fazemos é, nós recebemos os relatórios dos especialistas e depois vamos nos guiando por ali. Nós não temos um especialista em rochas, nem um especialista em declives, nem outra coisa. E, portanto, esse é um trabalho que o Laboratório Regional de Engenharia Civil está a fazer. Aliás,
Eles estiveram lá, eu estive lá nesse dia, estive com a senhora secretária regional lá, e aliás, também não esteve nesse dia. Estivemos ali e esse departamento há de apresentar o relatório. Aquilo que se pede neste momento é que não se perca tempo no projeto, porque esse não é feito debaixo das pedras, é feito num gabinete de engenharia num lugar qualquer. Ou seja, o que nós temos é que estar preparados para no dia em que as condições forem adequadas, e não vai ser a Proteção Civil a dizer, há de ser o Laboratório Profissional de Engenharia Civil a dizer, que se comece com rapidez a fazer as coisas e que se saiba o que se deve fazer. Portanto, eu não me parece razoável. Aliás, a iniciativa de fechar a estrada foi minha. Nós, quando chegámos lá de manhã, limpámos a estrada, mas depois demos uma volta e começámos a ver as pedras soltas e disse, não vamos abrir a estrada, fizemos aqueles blocos que estão lá a fechar a estrada, são da Câmara. Fechámos aqueles blocos exatamente porque chegámos à conclusão que era perigoso. Agora, o que é preciso é haver celeridade nas coisas. Nesta altura, já devíamos ter um projeto feito, já devíamos ter uma ideia do que é que vamos fazer, porque não vai cair nenhuma pedra no gabinete do engenheiro. E, portanto, é isso que a gente tem que fazer. Depois, quando chegar à altura, há de se fazer a obra com a segurança necessária. Eu não sei sequer que obra é, porque há várias possibilidades de obra. Há a fazer uma possibilidade mais simples, fazer o que se fez em 80, que é descascar tudo, tirar tudo o que está solto. Outra mais complexa é fazer uma proteção em betão armado, de maneira que qualquer pedra seja retida. Mas aí terá que ser a engenharia a dizer e terá que ser o governo a decidir. Portanto, essa é uma questão que tem que ter este tratamento. Não é propriamente uma coisa que se deva fazer de ânimo leve. E aquilo que me parece importante é que não ponhamos em risco a vida de ninguém, sejam as pessoas que circulam na estrada. Eu estive lá na estrada já depois disto acontecer e havia pedras sempre a cair. Aliás, cada vez que faz vento caem pedras, esse é um assunto. E, portanto, temos que, com calma, resolver os assuntos. E é assim que devemos fazer. Portanto, pede-se urgência em projeto, em termos de uma ideia para se fazer rapidamente a obra, porque não podemos estar com a estrada fechada muito tempo. Pede-se urgência na resolução do problema do caminho alternativo, que tem que ser devidamente asfaltado para que a gente circule, embora com alguma incomodidade, mas com a segurança mínima. É isso que estamos a falar, não é propriamente dizer vai amanhã para lá tirar as pedras. Sim? Esse caminho, essa parte do caminho está fechada. Eu já ouvi falar que tem uma racha no meio do caminho. Não há essa racha? Não, naquela zona ali há alguns danos no asfalto, nos sítios em que aqueles calhaus maiores bateram no caminho, claro que fizeram moça. Onde há uma racha no caminho, que não é assim nada de muito grave, é logo a seguir à estalagem da serreta, há ali uns taludes que deram um bocadinho de si. Mas é lá na parte do caminho que está aberto. Foi analisado, não parece ser nada de grave nem de urgente, está aberto, quem quiser pode ir ao mirador do Raminho, indo pelo lado oposto, não é? A única parte que está fechada é aquele troço que desce desde o mirador até mesmo cá abaixo do Cabo do Raminho, mesmo só aquele bocado. A outra parte está aberta. Essa racha existe, mas é uma coisa que, infelizmente, estradas com danos é o que a gente mais tem. Eu tenho o meu carro lá fora com o pneu estragado por causa disso. Portanto, é destas coisas que acontecem com muita frequência. E por isso não há, que eu saiba, nada disso. E que eu saiba, eu tenho certeza que não há, porque eu estive lá e vi todos os lugares e não há nada disso. O que há sim é um problema são cerca de 320 metros de estrada que precisam de uma solução que o ideal será uma solução mais definitiva, mas se não puder ser, pelo menos uma limpeza como se fez em 80. Não é? Para que a gente tenha mais umas décadas de sossego. É isso. Não sei se temos mais alguma pergunta, mas o diretor regional, eu estou aqui a meter-me em como é que estou a meter a foice em seara alheia. Ele acaba de responder essas coisas. Sim. Eu queria perguntar, com relação aos danos decorrentes de um sismo, a quem é que compete aproximar-se das casas ou das pessoas e questionar ou perguntar se houve dano naquela casa ou não, e a quem é que compete ou não avaliar se haverá apoio para alguma casa sinistrada ou para alguma família sinistrada. E isto, concretamente, no último sismo de maior magnitude que houve cá, houve casas ou que ficaram com os cumes das casas rachados, as telhas, rachas por dentro, tetos interiores que caíram e não houve ninguém, nem de nenhuma entidade que se aproximasse de nenhum morador e que questionasse se havia algum dano e se era preciso
avançar com algum tipo de apoio. Quais são os canais e como é que isto deve funcionar? E a quem compete ativar essa proximidade às pessoas? Bom, aí existem aí duas matérias que eu gostaria agora de tentar separar. Vamos começar pela mais complicada, que tem a ver com os apoios. Os apoios normalmente são feitos pelo Governo, costumam ser... Aliás, existe legislação sobre isso e o Governo, em função da magnitude das coisas, faz ou não faz apoios. Essa é uma questão governamental. Da parte da Câmara, existem apoios que podem ser usados para isso, mas são os apoios à habitação degradada. E só são aplicáveis a famílias de muito baixos rendimentos. Se houver uma família de muito baixos rendimentos que tenha ficado com a sua casa danificada, que esteja elegível dentro do regulamento municipal da habitação degradada, tem direito a isso, porque a habitação degradada pode ser porque choveu, porque apodreceu ou porque houve um sismo, não há distinção. Mas isso são pequenas coisas e apanham um grupo muito pequeno de famílias. Cabe ao Governo decidir se quer alargar ou não quer alargar a mais pessoas. A outra questão diferente é a questão da avaliação de emergência. A avaliação de emergência é uma competência da Proteção Civil. A Câmara tem preparado pessoas para fazer isso. E o Governo também tem. O que é feito? É uma avaliação em que, basicamente, um engenheiro mais uma outra pessoa que passa lá e esta casa, para agora está bem, fica aí, ou esta casa está muito perigosa, saia daí. É apenas isso. Depois, o outro trabalho que vem a seguir, isso tem que ser feito noutro âmbito e já no âmbito de uma reconstrução. E a reconstrução tem sido tradicionalmente gerida pelo Governo. Como sabem, isso aconteceu. Foi criado um gabinete do lugar, que os mais velhos se lembram, a seguir ao sismo. Foi criado um gabinete semelhante no Faial em 1998, que também aconteceu, e, portanto, o Governo é que sabe se quer ou não criar um mecanismo desses. Mas também, obviamente, que deve fazer em função da magnitude das coisas. As famílias que não têm posses e que têm um problema desses, podem pedir à Câmara para ver se são elegíveis no âmbito da habitação degradada, ou podem pedir ao Governo, que tem um regulamento um bocadinho mais aberto, no âmbito do apoio à habitação. Actualmente, se acontecer uma coisa mais grave, com certeza que da parte do Governo haverá a tomada das medidas especiais que as circunstâncias venham a exigir, e a gente tem a experiência do GAR e temos a experiência do outro gabinete que foi criado para o Faial e Pico, e, portanto, há de fazer o que tiver que fazer, mas isso é num cenário em que aconteça qualquer coisa de muito grave. Estas pequenas coisas, pois quem tem posses tem que reparar a sua casa, quem não tem pode ir pedir a ajuda necessária e o assunto será devidamente analisado. Mais perguntas? Estamos todos esclarecidos, é um milagre. Está tudo ok? Bom, se estamos esclarecidos, olha, mais uma vez, os meus agradecimentos pela vossa paciência de me ouvirem, um agradecimento à Junta de Freguesia por ter criado a possibilidade de termos aqui este momento de coisa, e uma palavra final, vamos apostar na serenidade, na calma e na seriedade das coisas, ou seja, o que for é, e a gente está vivendo o que vai acontecendo. Não vale a pena transformar um problema num problema ainda maior que os boatos mais desencontrados. Isso é que não convém fazer. Se alguém vir alguma coisa fora de comum, não tenha dúvidas. 112, que é o mais fácil, que alguém atende de imediato, seja de dia, seja de noite, e de imediato a gente desencadeará os mecanismos todos para verificar e saber o que está a fazer, o que está a acontecer. Portanto, qualquer suspeita de qualquer coisa menos comum que alguém veja fora do normal, 112, digo, olha, no sítio tal está a acontecer não sei o quê. Está a ver? E é isso que a gente tem que fazer. Se houver um sinal qualquer diferente, vocês vão ouvir falar que passou para V3. Portanto, é assim que a gente vai ter que viver. Não temos outra escolha porque não podemos fazer. E os nossos antepassados, com muito menos coisas, viveram e a gente ainda continua a fazer pressão dos abalos. Portanto, este ano a pressão dos abalos tem um significado ainda mais profundo.